Olá, pessoal. A gente vai começar mais uma aula de filosofia para o Enem. E hoje a gente vai dar uma olhada num cara interessante demais da conta, né? Que é John Rawls, que é um filósofo que trata de um problema central, que é o problema da justiça. E a gente vai dar uma olhadinha nesse senhorzinho aí, John Rawls, morreu há relativamente pouco tempo, né? A gente for olhar danado de uma história de vida dele, né? Viveu bem, viveu um bocado. E John Rawls, né? Ele parte de uma teoria do fundamento do que a gente chama de liberalismo, que a gente já olhou nas aulas passadas. Dá uma olhada aí se você não viu. Dá uma olhada sobre o que é liberalismo, né? E liberalismo existe de vários tipos. Na aula passada eu tratei só de uns, nas aulas sobre liberalismo eu tratei de alguns, né? Existem várias vertentes, 50 tons de liberalismo. E o que a gente tratou foram alguns deles, né? O modo como o Rawls trata o liberalismo é peculiar, mas ele aceita alguns princípios, alguns modos de trabalhar do liberal que faz parte de toda uma espécie de tradição, que é você pensar que a sociedade começa a partir do indivíduo, né? Que os indivíduos são desiguais por natureza, ou seja, existem aptidões naturais, talentos naturais. Isso é facilmente tranquilo de aceitar, né? As pessoas são distintas, têm talentos naturais, posições naturais, né? E isso leva a projetos de vida distintos. Projetos de vida distintos. Cada pessoa quer viver sua vida do jeito que lhe apraz, do jeito que lhe dá vontade. E dentro do liberalismo, a sociedade deve fazer de tudo para que essas pessoas possam sim viver a sua vida da melhor forma possível, dar condições de viver sua vida da melhor forma possível. E aí, qual é o problema que acontece dentro do liberalismo que foi explorado por Rawls, né? Que o ponto de partida, dá para dizer assim, nem sempre favorecia as pessoas seguirem sua vida do jeito que queriam, porque partiam de condições muito complicadas, muito desiguais. Ou seja, nem sempre você podia encaminhar sua vida do jeito que você queria, porque você estava numa condição extremamente desfavorável. Então, qual é o problema, né? Qual era o problema, a tentativa de sanar esse problema? Segundo Rawls, a gente deveria pensar novamente como melhorar as condições desses pontos de partida. Ou seja, não é planificar uma sociedade, mas dizer assim, se a gente quer dar condições das pessoas agirem e viverem do modo como elas querem viver, então a gente tem que dar condições de partida iguais para que cada um tenha possibilidade de escolher igual, ou seja, uma competição justa, dá para dizer assim. Então, nesse ponto dessa obra de Rawls é o problema da justiça, né, de como os indivíduos podem viver a sua vida de uma forma autônoma, né? Isso parte de grandes pressupostos, como o de Kant. Então, o que é interessante, né? O objeto primário dessa obra, né, é pensar essa estrutura basilar da sociedade a partir dessas instituições que podem fornecer direitos e deveres de uma forma mais justa, né? Que possam fazer com que a cooperação entre os indivíduos ocorra. Ou seja, é possível fazer um contrabalanceamento dessas condições iniciais. Então, o que é interessante, né? Nesse ponto, ele vai dizer que a justiça deve prevalecer sobre essa ideia de bem, esse bem moral. A justiça tem que prevalecer. Então, como é que ele defende isso? Primeiro, com a ideia da inviolabilidade da pessoa, ou seja, que cada pessoa tem uma inviolabilidade que não pode ser revogada de jeito nenhum, nem pelo bem do Estado dos outros, da sociedade, e também que o Estado ele tem que ser neutro, é o princípio da neutralidade, da justificação. Ou seja, o Estado tem que ser neutro nessa justificação dos princípios do qual você vai ter esse ponto de partida. Né? Partir de um ponto tolerante e neutro
do qual possa gerar a possibilidade dessas liberdades básicas serem iguais para todo mundo e que faça com que haja mecanismos, dá para dizer assim, que realmente efetive essa liberdade. Então, qual é o ponto básico que ele quer dizer, né? Nesse ponto, nesse princípio? É que, muitas vezes, no papel, se dizia que todo mundo era igual, todo mundo era livre, só que o Estado liberal colocava isso na forma da lei, mas, no entanto, estava se lixando de como seria a aplicação disso. Então, não havia justiça, de fato. Né? É um Estado que foi apregoado a partir da justiça, né? Com a ideia de justiça, quando a gente olha o contrato social lá atrás, né? Ou seja, sair de um Estado de natureza para um Estado de sociedade civil, um dos grandes primores desse, de principais motivos disso, é a ideia da justiça, segundo o próprio John Locke. Então, isso não se efetivava, né? Porque se você não tem um Estado que lhe garante efetivamente que você tem condições de ter a sua liberdade, então você só é livre de uma forma formalmente, não efetivamente. Então, a ideia é catar princípios que todos possam aceitar. Quais são os princípios que todo mundo possa aceitar? E é aí que John Rawls veio com uma ideia extremamente interessante, que é uma espécie de fazer uma experiência, um teste sobre um novo contrato social, uma espécie de reformulação. Mas não voltar para o estado de natureza e partir do zero, mas um sentido de reformular quais são os princípios basilares da sociedade. E aí ele lança duas ideias interessantes. Uma, da posição original, que é assim, as pessoas partiriam de um ponto no qual elas estão meio que despidas de tudo, né? Elas são livres, racionais, só uma posição de igualdade, mas elas não têm nada, né? Isso, no caso, é a tentativa de deixar com que alguns fatores venham influenciar, como as desigualdades sociais, né? Uma pessoa muito rica, uma pessoa muito pobre vão querer e julgariam de formas diferentes, por exemplo. Né? E o outro ponto é o do véu da ignorância, que é casado com esse princípio. Quer dizer assim, você retornaria para um princípio, não teria nada de início e não saberia o que iria acontecer. Ou seja, você não teria nada de início, nem sobre etnia, nem sobre sua posição social, nem nada. E não saberia como é que isso funcionaria. Então, a ideia de que, despido de tudo, você poderia agora pensar a posição original de uma forma mais neutra. Por exemplo, você não ser favorecido por um acaso natural ou pela circunstância. Que circunstância, né? Por exemplo, o que é que vai acontecer com você agora ou no futuro? Se você vai ser muito rico no futuro, por exemplo, talvez você não aceitasse alguns princípios. A posição da sua classe no momento, por exemplo. O status social. Que tipo de status você tem? Onde você se encaixa na sociedade. E esse aqui também é um dos mais interessantes, que é a ideia de talentos e habilidades naturais, que já é antigo dentro desse pensamento liberal. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem saúde de ferro, por exemplo, que nunca fica doente, nunca ficaria doente. Ela soubesse, vamos dizer que ela soubesse que sua trajetória de vida ela não ia ficar doente no sentido de acamada, precisar do hospital. Dificilmente uma pessoa dessa iria concordar de pagar imposto para um sistema de saúde público, porque ela está pagando imposto por uma coisa que ela não vai usar. Entende? Aí talvez a pessoa achasse isso injusto, mas ela está sendo injusta porque ela está sendo egoísta. Ela não está pensando no bem comum, né? E, por exemplo, outra pessoa que fosse ficar muito rico, ela talvez não aceitasse que taxassem grandes fortunas, porque taxar a grande fortuna atingiria ela. Mas taxar a grande fortuna faz com que o dinheiro retirado ali volte para o público. Então, quando você é retirado dessas pretensões, isso fica mais fácil de você pensar que princípios devem ser organizados e basilares para pensar uma sociedade. Então, Rawls coloca algumas máximas que chegariam a um acordo. Né? As pessoas chegariam a um acordo a partir dessa posição original
e desse véu da ignorância, né? O princípio da liberdade igual, ou seja, todo mundo é livre do mesmo jeito. A sociedade é assegurar que cada pessoa, né, tenha liberdade igual aos outros, né? Gerando o maior benefício possível aos membros menos privilegiados. A ideia de Rawls, que ele foi acusado muito de ser esquerda, nesse sentido, não ser liberal de direita, ser um esquerda, um comunista, no sentido mais radical do termo, como querem pensar, né? Porque ele pensa assim, a liberdade tem que ser igual para todos, contanto que não desfavoreça os menos privilegiados. A ideia é essa, né? Tem que ser igual para todos, contanto que não lasque o menos privilegiado. Por quê? Porque, de alguma forma, a sociedade vai ser plural. A sociedade vai ser plural e algumas pessoas vão ter um cargo, menos vantagem, menos habilidades naturais que as outras. Então, a liberdade tem que assegurar que todos consigam chegar lá. Né? Por isso que está embutido nisso a ideia de equidade. Equidade não é simplesmente todo mundo igual perante a lei, mas é organizar que haja um contraponto entre o que pesa mais e o que pesa menos, dá para dizer assim. Aquele que pode mais e o que pode menos. O princípio da oportunidade justa, né? Que aí já foca direto nas questões sociais e econômicas, quer dizer que essas desigualdades, né, as posições sociais, dá para dizer assim, tem que estar acessível para todo mundo. Isso é muito importante, né? Ou seja, todo mundo vai ter direito de disputar as posições sociais que vão estar por aí, né? Mas lembrando que nem todo mundo vai conseguir algumas posições sociais devido às suas próprias condições naturais e de talento. Então, mas a oportunidade tem que estar aberta e justa. Tem que ser condições justas dessas oportunidades. E o outro princípio, o último, é o princípio da diferença, do qual a sociedade tem que promover uma distribuição de riqueza igual, contanto que gere um benefício grande para os menos desfavorecidos. Aí acusam novamente o Rawls de ser comunista. Comunista, o Rawls é comunista. Mas o que o Rawls estava pensando? Ele era um cara que ele pensava de uma forma muito interessante a longo prazo. Dá para dizer assim, a longo prazo. Por que a longo prazo? Porque ele olhando para um modo do liberalismo que ocorria na época, por exemplo, o neoliberalismo, o liberalismo mais radical, no qual pensa promover a liberdade extrema e rasgada do mercado, das pessoas, etc. E que cada um tem que cuidar dos seus problemas, basicamente isso. Esse tipo de liberalismo, que parece ser mais infantil do que da liberdade negativa, né? Cada um pode fazer o que quiser, contanto que a lei não impeça. É pensar assim, muitas vezes você deixar com que os mais pobres, os mais lascados na sociedade, os que não estão conseguindo ter uma melhoria de vida, se você não der uma oportunidade para essa pessoa, isso repercute na sociedade depois e pode voltar-se para você ou para suas gerações. Ou seja, quando você está pensando numa melhoria, uma tentativa de nivelar melhor as desigualdades, não é simplesmente por bondade, não é por uma questão moral, é uma questão de que há uma repercussão, uma reverberação dessas desigualdades no todo da sociedade depois. Né? Um sistema de educação, por exemplo, que não promove melhores condições de chegar lá para os cargos, promovem que seja extremamente desigual, pode acabar promovendo uma pobreza extrema que pode promover violência extrema, que vai voltar-se contra você. Então, não é uma tentativa, não é uma tentativa de igualar a força à sociedade, mas pensar em que tipo de repercussão pode acontecer, porque no final das contas, a sua liberdade enquanto indivíduo racional e livre pode ser tolhida depois porque você não prezou primariamente por uma equidade. Você pensou apenas na sua liberdade.
Então, a ideia de Rawls é pensar as coisas um pouco a longo prazo. E qual é a questão, né? Rawls pensava que esses princípios que podem ser extraídos a partir dessa experiência desse novo contrato social, a partir da posição original do véu da ignorância, eles não são princípios eternos, né? A parte massa dele pensar assim, que são princípios que são passíveis de revisão constante. Revisão constante, ou seja, é sempre possível, cada mudança na sociedade, a cada tempo, revisar quais são os princípios que sejam melhores, mais justos, que apareçam mais adequados. Porque a sociedade progride e muda com o tempo. Se você engessa princípios do quais você considera justo, você não acompanha a sociedade, acaba virando um conservador e muitas vezes um reacionário. Ou seja, você quer uma revolta da sociedade, uma retroação da sociedade, sem lidar com um fato muito simples, que a sociedade vai mudando, vai progredindo, e é preciso pensar a justiça a partir do ponto de vista do cidadão comum também, que é ele que, principalmente, usufrui das instituições, do modo como a sociedade funciona. Então, quais são as críticas principais desse modelo de Rawls, né? Dizendo que a posição original não tem neutralidade, você não tem como se despir completamente da sua posição para poder pensar o que seria um princípio neutro e ideal para cada um. Não tem, segundo alguns críticos, né? Nesse modo também já está induzido um ideal de vida liberal. Ou seja, não é pensado no outro modo de vida, é sempre um modo de vida liberal que já estaria embutido. E uma crítica que vai vir mais ferrenha, que são um conjunto de pensadores chamados comunitaristas, que eles vão pensar assim, primeiro a gente devia estar pensando o que é uma vida boa. Quando a gente pensasse o que é viver bem, chegasse à conclusão do que é viver bem, aí sim a gente pode pensar em princípios. Se a gente pensa em princípios primeiro, a gente já está adotando o ideal de vida boa. Então a gente já está invertendo o caso, né? Colocando o carro na frente dos bois, segundo os críticos, né? O importante é pensar primeiro o que é viver bem. E o que é viver bem nem sempre parte do ponto de vista liberal. Essa é a crítica que vai entrar mais pesada por John Rawls, né? Para o Enem, é muito provável que cairia esse procedimento abstrato da posição original do véu da ignorância, para você pensar quais princípios de justiça seriam adequados. Viria, né? Alternativas para pensar que, por exemplo, partir de um ponto de partida mais justo, como é que ele funcionaria a partir desses modos, como a gente falou de Rawls, né? Das desigualdades sociais, né? Como a gente dá oportunidade justa para todo mundo. Aí devia ser alguma das alternativas que cair, né? Deve ser. Pensar nessa questão da equidade, principalmente, né? Dessa justiça que contrabalanceia as posições mais fracas. Ou seja, retornando tudo que a gente falou, a ideia de Rawls é sempre um liberal nesse sentido, porque ele sempre aceita que a sociedade é feita de indivíduos desiguais. E esses indivíduos desiguais devem ter, mesmo por causa das desigualdades, eles merecem ter um ponto de partida mais justo, para poder a sociedade dar um equilíbrio melhor ao que o liberalismo faz. O liberalismo é muito eficiente em gerar riqueza, mas essa riqueza não gera distribuição. Então, como a gente distribui melhor, pelo menos a partir da base? Esse é um ponto do que Rawls tenta dizer e deixar bem claro. E aí, gostou? Gostou de Rawls? Interessante, né? Vou deixar a aula aqui para mais tarde parar um pouco da gravação e a gente ainda vai dar uma olhada mais em teorias políticas contemporâneas. Fica atento aí que daqui a pouco tem mais aula. Valeu e até mais.